Falar de Palmeiras e Flamengo, Brasileirão, 23ª rodada. Que bom jogo, hein? Que jogaço. Tem pesquisa na tela, se já puder mostrar para o pessoal votar, participar. Queremos muito que o palmeirense e o flamenguista venham para a pesquisa, deem a sua opinião. Olha só quem tá levando a melhor. Dedê. Rapaz, 68%, isso é pegadinha do malandro. Rapaz, qual o seu palpite para o Superclássico de domingo pelo Brasileirão? Olha o Flamengo com 69% e o Palmeiras com 29%. Empate ali na casa do 1%, 1,69%. Vamos ver se a torcida, rapaz, né, do primeiro colocado do brasileiro reage aqui. Não tá essa diferença toda, não. Enquanto o pessoal vota, a gente aproveita para ouvir e ver o Scarpa. Gustavo Scarpa também tá na fase, tá mandando bem. Ele fala sobre esse super confronto. Boa. A gente não quer ficar fora de jogo nenhum, ainda mais num clássico, né, que foi um jogo extremamente importante. Só que passam os dias e a gente realmente entende que todos os toques, os alertas que eles dão pra gente são coisas essenciais para que o nosso corpo aguente o máximo possível, para que a gente não vá além da conta, até porque todo mundo precisa de todo mundo até o final do ano. E o pessoal aqui do Palmeiras faz um excelente trabalho. Eu acho importante você ter uma semana cheia para trabalho. Eu particularmente acho que tanto uma semana cheia quanto uma semana cheia de jogos, eu acho que tem as suas vantagens. A gente precisa se adaptar o mais rápido possível, entender a condição física de cada jogador e partir para cima. A torcida tem comparecido em todos os jogos, tem influenciado, né, às vezes não é motivação a palavra certa, mas, sei lá, a atmosfera tá da hora, sabe? Todo mundo tem sentido isso, tem usado isso de forma positiva pra gente. E a gente fica feliz e vamos, claro, esquecer o externo, pensar único e exclusivamente em como vencer a equipe do Flamengo, que é um jogo extremamente difícil, provavelmente o mais difícil do ano. Mas vamos com o nosso melhor aí e vamos ver o que dá. Olha, o torcedor do Palmeiras está curtindo esses últimos meses de Gustavo Scarpa e, coincidentemente, talvez os meses mais importantes nesse ano que ele tenha passado no Palmeiras. Protagonista, bola parada, movimentação, se sacrifica para voltar e marcar. É um jogador que vive a melhor fase da carreira, talvez a mais madura, Denilson. A mais madura, com certeza, e eu acho que a melhor fase também da carreira. Ele passou por diversos problemas, questões burocráticas, né? Aquela saída do Fluminense, vem pro Palmeiras, fica muito tempo sem jogar. E aí volta, não consegue jogar, não consegue titular absoluto. Aí aparece a oportunidade de lateral esquerdo, vai de lateral esquerdo. Então é um cara que trabalha pro time, trabalha pro coletivo. A gente não tem tanta amizade com ele, mas você vê que não pensa só no individual. E quando ele deu a declaração de que ele queria viver uma experiência fora do país, gostava do futebol inglês, Scarpa tá com 27, 28 anos, então acho que era a última oportunidade de sair. E ele foi muito transparente na declaração dele e, por outro lado, muito bom, né? Você ser vendido e você continuar jogando em alto nível com a camisa de um time que ele gosta tanto, que ele respeita tanto, que é o Palmeiras. E aquela história, receba qualidade de dois lados, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, só jogadores diferenciados, elencos prestigiados. E aqui a gente já tem aquela prévia do mandante do jogo, Palmeiras, o líder do campeonato, faz uma grande campanha. E vou dizer mais, Denilson, se tem alguém que tem que se preocupar mesmo com esse jogo, não é o Palmeiras, é o Flamengo. Quem está a 9 pontos do líder é o Flamengo. O Palmeiras, se perder, ruim, 6 pontos, mas ainda pode administrar. O Flamengo, se quiser pensar sério no Brasileirão, tem que começar no confronto direto e vencendo. Por isso, aqui está uma equipe que pode ser proposta pelo Abel Ferreira, porque ele muda às vezes, não é? Os portugueses surpreendem. O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Piquerez na esquerda, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Loirão, é o que tem de melhor? É o que ele tem de melhor. Esse é o time titular do Palmeiras. Num passado não já tem nenhuma baixa. Não tem nenhuma baixa, tem a volta do Scarpa, que a gente já falou, que tá jogando muita bola. O Veiga, depois da lesão, ele não voltou a jogar um nível que ele já apresentou, mas isso é questão também de sequência de jogos, que daqui a pouco tá jogando da forma que ele jogava antes. O Zé Rafael da mesma forma. O Danilo, enfim, é um time muito competitivo e esse é o time titular. Num passado não tão distante, por exemplo,
O Luan seria o titular ali no lugar do Murilo. Mas o Murilo parece estar no Palmeiras há 10 anos também. Jogando muita bola. Piquerez nem se fala. Marcos Rocha, que às vezes ele também sofre um pouco com questão física, lesão e tudo mais. Mas aí entra o Mike e continua mantendo o mesmo ritmo. Então tem um elenco muito bom. E esse time que a gente está mostrando aí, essa prévia aí, é o time principal da equipe do Palmeiras. Bom, a gente vai falar do Flamengo, mas só para lembrar que no clássico contra o Corinthians, o Abel colocou todos os titulares, com exceção da lateral direita, que ele usou o Mike, e o Scarpa também não esteve na partida. E o Flamengo tem time A, B, 1, 2, titular, reserva, e é tudo ótimo. Tudo ótimo, não é? E até pela Copa do Brasil, o jogo contra o São Paulo do Denilson no meio de semana, o Flamengo faz aquele mistério para dizer qual será a escalação para domingo. E aí, Dorival, revela! Domingo, 2 dos principais times do nosso futebol estarão frente a frente pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar depois de 4 meses. Do último jogo até aqui, muita coisa mudou, principalmente no time carioca. Desde a chegada de Dorival Júnior, o rubro-negro cresceu na temporada. Já são 11 jogos de invencibilidade, sendo 10 vitórias. Se o Flamengo está vivo tanto na Libertadores como também na Copa do Brasil, no Brasileirão a história é um pouco diferente. A distância para o líder Palmeiras é de 9 pontos. Por isso, o jogo de domingo é considerado uma final para as duas equipes. Com todo esse clima de decisão, o técnico Dorival Júnior faz mistério na escalação do Flamengo. Isso porque mesmo que o time alternativo, que vem atuando no Campeonato Brasileiro, tenha um bom retrospecto nessa competição, pode ser que para o jogo deste domingo, Dorival Júnior mande a campo os principais jogadores do time rubro-negro. O treinamento de amanhã vai definir o time que entra em campo, mas caso Dorival Júnior mantenha o planejamento de escalar uma equipe alternativa, o Flamengo deve ter Santos no gol, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Arturo Vidal, Diego e Vitor Hugo, Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro. Venho destacar que a gente não tem time titular nem time reserva, o professor Dorival mesmo já deixou isso claro em outras entrevistas. Quem entra para fazer o melhor, independente de quem entra, os nomes, quem entra é a camisa do Flamengo que está em jogo. Fora das 4 linhas, o clube se manifestou após alguns acontecimentos relacionados ao jogo diante do Atlético Paranaense em Curitiba, que deu a classificação do time carioca para a semifinal da Copa do Brasil. E lamentou o clima hostil criado para os torcedores e alguns jornalistas. Além de intimidação a um youtuber na tribuna de imprensa da Arena da Baixada, o clube também citou o desrespeito contra torcedores que tiveram adereços apreendidos e foram obrigados a tirarem os sapatos durante a revista para entrarem no estádio. Polêmicas à parte, o Flamengo tem pela frente mais uma decisão e precisa vencer para seguir vivo no Brasileirão. Na verdade, a vida do Flamengo é só de decisões a partir de agora. Daqui a pouquinho, o Libertadores, já passou por uma na Copa do Brasil, enfrentando o São Paulo semana que vem. E antes de tudo isso, tem o Palmeiras, o líder do campeonato, um time extremamente bem montado pelo Abel Ferreira, de longa data. Só que a gente vê que o momento do Flamengo é de ascensão. O time vem aí de uma invencibilidade longa, perdeu para o Corinthians 1-0, um gol contra do Rodinei, e depois engrenou no campeonato mesmo. E a gente vê uma equipe que precisa vencer o jogo para diminuir essa distância para 6 pontos, para colocar fogo no campeonato e para mostrar também que a fase é boa, Denilson. Loirão, antes de você chamar a matéria, você fez um comentário que... O quê? Que é essa leitura que o Flamengo tem que ter. A gente não está falando de um mata-mata, né? Não está falando de uma competição que você tem que sair louco para ganhar o jogo, porque senão você vai ser eliminado, nada disso. Você vai entrar em campo tentando diminuir uma vantagem bem considerável num campeonato brasileiro tão competitivo, que nesse caso de 9. Olha, fazer 9 pontos além dos seus adversários é muita coisa. Né? Então, assim, o Palmeiras entra em campo, não vou falar que o Palmeiras vai entrar em campo jogando para empatar, nem nada disso, até porque o Palmeiras, nos últimos jogos, tem até em algum momento tem proposto o jogo, né? Vai, pega a bola, vai para cima, enfim.
É um time bem competitivo. Mas você falou da obrigação de continuar sonhando por um campeonato brasileiro, passa por você vencer o Palmeiras. Olha só, a gente vai mostrar a prévia do Flamengo daqui a pouquinho, mas antes, o nosso João Paulo Capelanes, que tá morrendo de frio, tá lá no Allianz Parque, tá no lugar que todo mundo estará vendo no domingo. Quem não vai acompanhar Palmeiras e Flamengo? Todo mundo vai. Já sabemos o palpite dele. Agora, Capelanes, capricha aí na manta, no agasalho, não é porque tá frio mesmo aqui em São Paulo. Aqui dentro do estúdio tá quentinho, eu tô ótima assim, não é? Mas lá fora, ai, ai, ai. Ô Capelanes, estar com frio tudo bem, pé frio a gente não aceita. Até sabe o palpite dele já. E essa música, ela é propícia pro clima, né? O Let It Go, Frozen, todo mundo gosta também. Mas calma que o programa do final de semana não tem nada de desenho, não, pelo contrário. É um filme que pode ser um romance para alguns, terror para outros, e o Campeonato Brasileiro, na minha avaliação, termina nesse fim de semana oficialmente, que o Palmeiras não perde. E aí eu vou explicar o porquê. Só para deixar bem claro, o pessoal já tratou o gramado, tá um tapete, o Allianz Parque tá um brinco, ó, tá chuchu beleza. E o Palmeiras, dentro de campo, vai ter força máxima. Não aconteceu na rodada passada, o Scarpa ainda estava meio mareado, mas é bem verdade que o Palmeiras vem de vitória. Mas agora Abel Ferreira, ele tem força máxima. O único jogador que segue no departamento médico é o volante Jailson, mas aí há muitos meses está se recuperando de um problema sério que teve no joelho. No mais, o Scarpa está de volta. E Renata, a gente já mostrou a prévia, vai falar do Flamengo, do Palmeiras. É o time que todo mundo sabe já está na boca do torcedor. O Everton, o próprio Gomes, o meio campo com o Zé Rafael de novo, com o Danilo, com o Scarpa, o Dudu, o Rony. Então, assim, é um Palmeiras que vai ter justamente todos os jogadores à disposição do técnico Abel Ferreira. São 9 pontos de vantagem em relação ao Flamengo e a gente já tem informação. Mais de 35 mil torcedores estarão por aqui, pelo menos, para acompanhar essa partidaça no fim de semana entre Palmeiras de um lado, Flamengo do outro. Claro que as duas equipes têm focos diferentes na temporada. O Flamengo ainda segue vivo na Copa do Brasil. Já na outra semana já começa a se preparar para esses confrontos. Por outro lado, o Palmeiras teve uma semaninha de folga para recuperar jogadores. Então, é um Palmeiras em casa, com a força da torcida e com força máxima aqui no Allianz Parque, Renata. Que coisa, hein? Agora, vamos mostrar a prévia do Flamengo. Quero ver se o Denilson ficará empolgado ou não. Olha só. Aí, aquela história. Ninguém sabe exatamente se o Dorival Júnior fará essas escolhas. No Brasileirão, ele tem colocado um time alternativo e os titulares entram a partir dos 20, 25 do segundo tempo. Então, aqui, ó. Santos no gol, Mateuzinho na direita, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Vidal... Será? Jogou agora, no meio de semana, né? Vidal, Diego, Vitor Hugo, Marinho, Everton, Cebolinha e Lázaro na frente. Esse é um time alternativo. Agora, ninguém tem garantia que será essa a escalação. Que time alternativo, hein, Loirão? A verdade é que é um time muito bom. Você falou aqui essa semana do time 2, né? Eles falam time 2, né? Fala, agora é o time 2 time 2 agora, né? Esse time 2 do Flamengo, acho que qualquer um desses jogadores seria um titular em qualquer outro time do futebol brasileiro, qualidade. O Vidal é um jogador que acabou de chegar, mas mostra experiência. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ele fez uma partida muito interessante. O Marinho, no jogo contra o Atlético Paranaense, time reserva, foi o destaque, jogou muita bola, tá correndo por fora, Cebolinha aos poucos entrando com um pouquinho mais de frequência. É um time muito bom. O Lázaro também é um jogador muito interessante. Eu não sei se nessa função que a gente está mostrando na prévia é um jogador que pode fazer a diferença, mas o sistema defensivo também. Enfim, esse time 2 é muito... Esse Ayrton, lateral esquerdo, eu gosto muito. Muito bom jogador. Eu sou encantada com o futebol do Vitor Hugo. Que jogador, que promessa para o Flamengo, hein? O Lázaro já tem um pouquinho mais de rodagem. Se for esse time, também é muito competitivo. Agora, claro que nós vamos falar mais, analisar, colocar a lupa nesse Palmeiras e Flamengo. Mas o São Paulo começou naquela velocidade, alta velocidade, depois...